Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo do Palácio do Planalto o lançamento do Plano da Safra da Agricultura Familiar 2013-2014. Acompanhe. Representante do Movimento dos Pequenos Agricultores. O Plano Safra da Agricultura Familiar 2013-2014, que vai ser apresentado em instantes pela presidenta Dilma Rousseff e pelo ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, marca os 10 anos de ações voltadas para o setor. O objetivo é incentivar a produção de alimentos pelos pequenos agricultores. Em 10 anos, o Plano Safra já beneficiou 2.500.000 famílias de agricultores familiares que movimentaram ao longo desses anos 97 bilhões para produzir alimentos. Na última década, a renda da agricultura familiar cresceu 52%, o que permitiu mais de 3.700.000 pessoas passassem a fazer parte da classe média. O investimento nesse período em assistência técnica cresceu 1.000%. Atualmente, 84% dos estabelecimentos rurais do país fazem parte da agricultura familiar e empregam 74% da mão de obra no campo. A agricultura familiar é responsável por mais de 1/3 do produto interno bruto agropecuário e por mais de 70% dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros. Vamos acompanhar. Conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, se em teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, invade do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos, lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta fábula, paz no futuro e glória no passado, mas serves da justiça clava forte, verás que o fim do teu não foge à luta,
nem bem ninguém te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol na Espanha, gentil, pátria amada, Brasil. Neste momento, assistiremos ao vídeo institucional Transformando Vidas, Plantando o Futuro, elaborado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. Neste ano de 2013, o Plano Safra da Agricultura Familiar comemora 10 anos. São ações do governo federal que garantem mais crédito, mais assistência técnica e segurança para produzir. Além de gerar emprego e renda no campo e na cidade, o Plano Safra contribui com a preservação do meio ambiente e leva à mesa dos brasileiros alimentos de qualidade. Com o governo você pode ter toda a tranquilidade sabendo que você vai mandar o seu produto e sabendo que a sua renda vem. Se é pouco ou muito, mas ela vem. Independente de chuva ou sol, ela vem. Essa é a nossa grande segurança. Foi um avanço muito grande. Compra e nós entrega tanto PA como o PNAE, né? Que é para merenda escolar e aí para as entidades. Aí a gente entrega tudo que produz aqui. Aí a produção são diversificadas, né? Uns produzem cosméticos, artesanato, outros agroextrativismo, né? Tanto que eu acho assim, esse selo de aqui tem agricultura familiar, ele agrega valor ao produto. As pessoas que vão comprar falam, poxa, esse produto é feito de forma artesanal, é produzido de forma limpa e saudável. Então isso tudo é importante, né? A gente também faz questão de apresentar para as outras comunidades, para as outras pessoas, para que haja uma conscientização maior no sentido de preservar a espécie, né? No sentido da gente fazer um uso melhor do que os recursos naturais nos oferecem. E hoje a gente conseguiu ter, né, os juros com muita diferença, né, para o grande e pequeno, que é uma questão justa. Fico emocionado pelo fato de relatar a história, né, e construída, né, com muita dificuldade. E chegamos num patamar, né, que a gente está e torce e quer que, se não for todos, a grande maioria de nós agricultores familiares possa ter, né, essa condição de vida. É dessa forma que as ações do Plano Safra mostram aos agricultores familiares que vale a pena viver no campo. Plano Safra da Agricultura Familiar, transformando vidas, plantando o futuro. Neste momento, assistiremos à apresentação do Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, sobre o Plano Safra da Agricultura Familiar 2013-2014. Excelentíssima Senhora Presidenta da República, Dilma Rousseff, excelentíssimo senador Romero Jucá, presidente em exercício do Senado Federal, ao cumprimentá-lo, cumprimento todos os senadores que nos honram com as suas presenças, excelentíssima ministra de Estado, chefe da Casa Civil, Gleice Hoffmann, ao cumprimentar a ministra Gleice, saúdo todos os colegas de ministério aqui presentes, excelentíssimo governador do Distrito Federal, governador Agnello, também nos honra com a sua presença. Queria saudar a todos os deputados e deputadas aqui presentes, saudando o líder do governo, deputado Arlindo Quinalha. Queria saudar as representações da agricultura familiar aqui presentes, a Elisângela Araújo, coordenadora da FETRAF Brasil, o Frei Sérgio Gergen, do Movimento dos Pequenos Agricultores,
e o Alberto Brock, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura do Brasil. Queria saudar também aqui, que nos honram com as suas presenças, na medida que hoje nós teremos um ato em 2 tempos, um que lança o Plano Safra da Agricultura Familiar e um outro ato que encaminhará e apresentará a proposta da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. Eu queria, prezada presidente, aproveitar aqui e saudar. Nós temos 3 ex-presidentes da antiga Embrater, que lamentavelmente foi extinta nos anos 90, que nos honram com as suas presenças. Então, eu queria saudar o Glauco Ollinger, o Renato Simplício Lopes e o Romeu Padilha de Figueiredo, que foram ex-presidentes da antiga Embrater, que nos honram aqui com as suas presenças. Eu queria saudar o Maurício, presidente da Embrapa, queria saudar o Banco do Brasil, na pessoa do vice-presidente Osmar Dias, saudar o Banco do Nordeste na presença do Ari Joel, enfim, saudar a todas as entidades parceiras que fazem o Plano Safra acontecer, né, em todo o território nacional. Queria saudar todos os agricultores e agricultoras de todos os cantos do Brasil aqui presentes. Eu queria saudar a imprensa toda aqui presente, enfim, a todas as senhoras e senhores que nos honram com as suas presenças. Há 10 anos atrás, bem no início do governo do presidente Lula, foi lançado o primeiro Plano Safra da Agricultura Familiar. No mesmo ano de 2003, foi também criado o Programa de Aquisição de Alimentos. E é importante dizer que ambas políticas são políticas que fortalecem a agricultura familiar brasileira. Nós não temos a menor dúvida sobre a importância da agricultura familiar brasileira para o desenvolvimento econômico e social do nosso país. Porque, de fato, a agricultura familiar no Brasil representa 84% dos estabelecimentos rurais existentes no nosso país. A ampla maioria, portanto, dos estabelecimentos rurais brasileiros. Essa mesma agricultura familiar, que representa 84% dos estabelecimentos, produz em 24% da área agrícola brasileira, mas é responsável por 33% do PIB agropecuário do Brasil. E todos aqui sabemos que o PIB da agropecuária representa aproximadamente 1/3 do PIB do Brasil. Essa mesma agricultura familiar é a responsável pela maior ocupação de mão de obra no campo brasileiro. 74% da mão de obra ocupada no campo é mão de obra ocupada nos estabelecimentos da agricultura familiar. Falo da mão de obra ocupada diretamente na atividade primária. Não me refiro aqui dos empregos que são gerados pela agroindústria associada ao setor agropecuário brasileiro. Nesses 10 anos que o Plano Safra foi sendo construído, com participação, é importante a gente salientar, com participação direta no diálogo permanente do governo com a sociedade civil organizada, com as entidades da agricultura familiar. Queria aqui, Alberto, Elisângela e Sérgio, reconhecer o papel que as organizações econômicas da agricultura familiar, que as entidades representativas da agricultura familiar têm nesse diálogo para a construção dessas políticas públicas que, ao longo desses 10 anos, foram modificando a realidade da agricultura familiar brasileira e do Brasil como um todo. Então, queria aqui reconhecer o papel das instituições que vocês representam. Vocês são muito importantes nesse diálogo, seja nos movimentos, seja na pressão, mas, acima de tudo, no diálogo. Eu queria aqui também dizer que, hoje, por economia de tempo, na medida que nós vamos ter 2 atos praticamente num só, diferente de em outros planos safras, nós teremos uma fala que vai representar o conjunto das entidades aqui. Então, eu queria agradecer essa compreensão de vocês. Mas como teremos
também o lançamento do Plano Safra, do semiárido daqui a alguns dias, obviamente que a gente vai fazer o devido rodízio para que todas as instituições sejam representadas nos atos que são importantes para a agricultura brasileira, seja a agricultura familiar, seja a agricultura não familiar. Nesses 10 anos, do início do Plano Safra até os dias atuais, o Brasil mudou, e mudou para melhor. 36 milhões de pessoas saíram da miséria, e 40 milhões de pessoas ascenderam à condição de classe média. Essa transformação também chegou no campo brasileiro. É importante que a gente diga que entre 2003 e 2011, o crescimento da renda da agricultura familiar foi de 52% em termos reais, o crescimento da renda dos agricultores familiares do Brasil nesse período de tempo. Isso significa que 5 milhões e 300 mil pessoas ascenderam socialmente no campo brasileiro. E 3 milhões e 700 mil pessoas atingiram a condição de classe média no campo brasileiro, não só pelo Plano Safra, que foi se modificando ao longo dos anos, é verdade, e é importante que a gente diga isso, porque o Plano Safra não é mais só um plano que se anuncia crédito a taxas de juros baixas. O Plano Safra foi progressivamente incorporando um conjunto de outras políticas importantes para o desenvolvimento da agricultura e do campo brasileiro. Eu falo especificamente de políticas como seguro para os agricultores familiares, programa de garantia de preços, os programas de compras governamentais, como o Programa de Aquisição de Alimentos e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, as políticas de desenvolvimento territorial com participação social, as políticas que levam infraestrutura para o campo brasileiro, como o Luz para Todos, o Água para Todos, o PAC Equipamentos, que está cuidando das estradas vicinais, programas que mudam a face do meio rural brasileiro, como o Pronacampo, o Pronatec. Esse conjunto de políticas foram sendo agregadas ao Plano Safra, junto com o Plano Safra, e mudaram, de fato, a face do meio rural do nosso país, incorporando milhares de pessoas, milhões de pessoas, né, com melhores condições de vida e de renda. Mas também, graças ao Plano Safra, é que nós conseguimos chegar a esse ponto. Neste Plano Safra 2013-2014, quais são os nossos objetivos? Nós queremos, com este Plano Safra, que os agricultores familiares tenham mais capacidade de investimento, inovação tecnológica e segurança para quem produz. Nós queremos que a agricultura familiar brasileira produza mais alimentos e alimentos de melhor qualidade para o nosso país. Nós estamos aqui hoje anunciando um volume de crédito para a agricultura familiar brasileira de 21 bilhões de reais. No Plano Safra 2003-2004, esse volume era de 5 bilhões e 400 milhões de reais. Tivemos um crescimento de 290%. Se retroagirmos um ano para trás, dá 400% de aumento do volume de crédito ofertado. Mas, como todos aqui sabem, a presidenta Dilma sempre diz, e nós fazemos questão de repetir, se contratarmos os 21 bilhões, serão liberados mais recursos, eu não tenho a menor dúvida disso. Isso foi dito ano passado. O ano passado nós anunciamos 18 bilhões de reais. E chegamos, no ano Safra 2012-2013, a um recorde de contratação. Nós vamos seguramente atingir de 95% ou mais de volume de crédito contratado no ano Safra 2012-2013. É verdade que parte desse volume, cerca de 2 bilhões e 900 milhões de reais, foi linha de crédito emergencial para atender agricultores do sul do Brasil
e agora do Nordeste brasileiro, que sofreram com a seca e alguns ainda continuam sofrendo com a seca. Mas é importante que a gente registre que vamos atingir quase 100% do volume disponibilizado. E para o próximo Plano Safra, portanto, vamos a 21 bilhões. Prezado Osmar, prezado Ari Joel, temos que trabalhar muito para esse pessoal atingir o crédito, e eu sei que vocês vão nos ajudar. São duas instituições importantes para nós. E prezados representantes aqui da agricultura familiar, temos que trabalhar muito para os nossos agricultores acessarem esse crédito, porque as nossas taxas de juros são taxas de juros negativas, abaixo da inflação. As nossas taxas de juros já são muito baixas. No investimento, as taxas de juros são de 0,5% a, no máximo, 2% no investimento. E no custeio, a taxa de juros varia de 1,5% a, no máximo, 3,5%. Era 4% até o ano passado. Nesse Plano Safra, nós estamos baixando para 3,5% o juros máximo nas operações de custeio. Então, são juros negativos, juros abaixo da inflação, para que a nossa agricultura familiar tenha melhores condições de investimento e de custeio. Algumas linhas de crédito do Plano Safra são importantes e eu quero aqui destacar elas. A primeira delas é o Pronaf Mais Alimentos. Nós temos aqui a representação da Abimac, do Simers, que são grandes parceiros do Pronaf Mais Alimentos. Hoje, um agricultor familiar pode comprar trator, pode comprar qualquer máquina ou implemento agrícola, ordenhadeira, resfriador de leite, qualquer equipamento ou máquina para kit de irrigação, qualquer equipamento, pagando 2% de juros ao ano e tendo até 10 anos para pagar na linha do Pronaf Mais Alimentos. Nos últimos 4 anos, em média, esta linha tem financiado em torno de 10 a 12 mil tratores por ano. Portanto, além de levar a tecnologia para o campo, diminuir a penosidade do trabalho do campo, incentivar a juventude para permanecer no meio rural, nós estamos gerando emprego na indústria, estamos alavancando também a indústria nacional, de máquinas e implementos agrícolas. As linhas de crédito do Pronaf Mais Alimentos, que tinham um limite de operação por agricultor de até 130 mil, passam agora até 150 mil reais. Também nas linhas de investimento, nós estamos fazendo uma diferenciação importante para algumas atividades que têm maior necessidade de mobilização de recursos. Atividades como avicultura, suinocultura e fruticultura, o limite de operação por agricultor passa de 130 mil para 300 mil reais por agricultor. Uma outra linha importante, que é a linha de crédito que permite que agricultores se associem para comprar um equipamento conjuntamente, também está tendo seus limites de operações elevados, de 500 mil reais para 750 mil reais por agricultor. No caso das cooperativas da agricultura familiar, que são extremamente importantes para o desenvolvimento econômico e social do campo brasileiro, já no ano passado, nós tínhamos feito um crescimento importante do volume de crédito por cooperativa. Tínhamos passado de 10 milhões de reais por cooperativa para 30 milhões de reais. Neste ano, nós estamos ampliando de 30 para 35 milhões de reais o Pronaf Agroindústria para as cooperativas da agricultura familiar. As linhas de custeio, limite de operação por agricultor. No ano passado, nós elevamos de 50 para 80 mil por agricultor as linhas de custeio. E neste ano nós estamos aumentando de 80 para 100 mil reais por agricultor, um incremento de 25% de 2012, 2013 para o ano safra de 2013, 2014. Portanto, mais renda e mais recurso para os nossos agricultores. Uma outra questão importante é a criação da linha de crédito que nós chamamos de Pronaf Inovação. O Pronaf Inovação financiará com juros de 2% ao ano, tendo até 15 anos de prazo para pagar, investimentos para cultivo protegido para hortifruti grangeiros, automação para avicultura e suinocultura,
atualização tecnológica para a bovinocultura de leite e inclusão de tecnologias desenvolvidas pela Inova Empresa Agro. Nas linhas de crédito para irrigação e armazenamento, também estamos mantendo as taxas de juros de 2% ao ano, mas o prazo, que era de 10 anos, está sendo ampliado para prazo de 15 anos para investimentos em irrigação e armazenagem. O Pronaf Mulher e o Pronaf Jovem, muito importantes para esses segmentos da agricultura familiar brasileira, estão sendo colocados na possibilidade de acessarem as linhas de crédito, microcrédito produtivo orientado, com acompanhamento financeiro e orientação para projetos específicos, né, para as mulheres do meio rural e para os jovens do meio rural terem acompanhamento e acessarem linhas de crédito para projetos específicos e, com isso, construírem a sua autonomia financeira e se estimularem a permanecer no campo para a gente dar sucessão à agricultura familiar brasileira. Eu não vou falar muito aqui do Garantia Safra, porque lá no semiárido nós vamos tratar do Garantia Safra, mas é importante colocar aqui que nós estamos ampliando as cotas do Garantia Safra para 1.200.000 famílias. O Garantia Safra atendia, lá em 2002, 2003, 200 mil agricultores. Nós já estamos com 980 mil agricultores aderidos ao Garantia Safra. E no ano passado, nós colocamos a possibilidade do Garantia Safra não ficar mais circunscrito ao semiárido. Nós temos regiões que têm tido estiagens mais prolongadas ou mais frequentes em outras regiões do país. Já é possível aderir ao Garantia Safra nessas regiões. Eu acho, Sérgio, Elisângela e Alberto, que nós vamos ter que fazer um grande contato com os prefeitos dessas regiões, com os governadores, com os secretários de Agricultura, para que haja adesão ao Garantia Safra nessas regiões. Porque a possibilidade está aberta, mas até o momento nenhum lugar fora do Nordeste aderiu. É a nossa tarefa e eu sei que vocês vão nos ajudar nisso. O seguro agrícola da agricultura familiar, o Proagro Mais, ele é um seguro que hoje atende cerca de 98% dos agricultores que tomam crédito no Pronaf. No custeio para os cultivos que têm zoneamento agrícola e também para o investimento associado. É um poderoso programa que tem sido muito importante e não é só seguro para pagar o financiamento do banco, também tem o seguro de renda que garante uma renda mínima a esse agricultor caso haja perda por adversidade climática, né? Então, nós estamos fortalecendo ainda mais o programa de seguro da agricultura familiar, que tem uma taxa extremamente baixa, de apenas 2%, e garante segurança para o produtor rural da agricultura familiar. O nosso programa de garantia de preços da agricultura familiar, ele atualmente dá cobertura para 49 produtos. Se o preço de garantia, que é calculado pelo custo de produção e um bônus de 10%, se o preço de mercado ficar abaixo desse preço de garantia, o agricultor tem um desconto automático na linha de crédito que ele tomou. Nós estamos introduzindo uma importante inovação no PGPAF. Podemos talvez até criar um novo nome, podia ser o PGPAF+, porque além dessa modalidade, nós estamos abrindo a possibilidade que para determinados produtos, por resolução do Conselho Monetário Nacional, possa ter um preço de garantia com bônus até superior a 10%, para dar segurança ao agricultor, para estimulá-lo a plantar, para dar estabilidade na oferta, e se tem estabilidade na oferta também, podemos ter um ambiente melhor para estabilidade de preço ao consumidor. Então essa é uma inovação importante. O nosso programa de aquisição de alimentos, 10 anos, só esse ano tem disponível no orçamento R$1.250 bilhões para o Programa de Aquisição de Alimentos. E mais R$1 bilhão para o Programa Nacional da Alimentação Escolar. Compras diretas, compras públicas diretas ao agricultor familiar, à agricultora familiar. Nesses 10 anos, o Brasil mudou.
se o PAA foi concebido enquanto uma estratégia dupla de garantir segurança alimentar e nutricional para a população em situação de vulnerabilidade social e, ao mesmo tempo, fortalecer a agricultura familiar, essa estratégia continua. Mas o Brasil de hoje não é o mesmo Brasil de 2003. Milhões de pessoas, como a gente disse, superaram a pobreza. O PAA continuará sendo, sim, um instrumento de oferta para as entidades socioassistenciais que atendem a população em situação de vulnerabilidade. Mas, cada vez mais, ele passa a ser um instrumento importante de política agrícola, que garante compra da agricultura e de desenvolvimento regional sustentável para o conjunto das regiões brasileiras. A ministra Tereza está acamada, que é uma grande parceira do nosso PA, não está aqui, né? Mas eu queria aqui agradecer a equipe do MDS, que nos ajuda muito no plano no PA. E nós estamos ampliando os limites por agricultor. Nas operações individuais, cada agricultor poderá vender de 4.500 para 5.500. Nas operações coletivas, de 4.800 para 6.500. E no caso de organizações que 50% do grupo associado que vende para o PA está no Cade Único, para R$ 8.000, bem como para produtos da sócio-biodiversidade. Já estamos concluindo aqui 2 questões para finalizar. A primeira delas, nós, prezado ministro Afif Domingos, essa é a nossa parceria com o Ministério da Micro e Pequena Empresa. Hoje, se um agricultor familiar resolve verticalizar a produção, agregar valor, não vender o produto in natura, se ele for fazer isso e for registrar a sua microempresa, ele perde a condição de Seguridade Especial do Regime Geral de Previdência. A presidenta encaminhará ao Congresso Nacional medida legislativa que visa permitir que o agricultor familiar que abrir a sua microempresa, ele não perderá mais a condição de Seguridade Especial. Estimulando, portanto, que os agricultores formalizem o seu negócio ou abram o seu negócio. Sejam empreendedores. Não só para a agroindústria, também para investimentos no agroturismo. Eu quero aqui, presidenta, agradecer profundamente a equipe do Ministério da Previdência e do Ministério da Fazenda, que tiveram essa sensibilidade. Ao ministro Garibaldi Alves, ao ministro Mantega, ao Gabas, que está aqui, secretário executivo do Ministério da Previdência Social. Mostra a sensibilidade que o nosso governo tem para questões dessa natureza. Então, portanto, isso é muito importante. E, por fim, vai ficar para a segunda etapa da nossa cerimônia. Nós hoje aqui estamos lançando, a presidente estará assinando e encaminhando projeto de lei ao Congresso Nacional que cria a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. É por isso que a agricultura familiar vem crescendo. Eu queria aqui encerrar agradecendo a toda a equipe do Ministério do Desenvolvimento Agrário que nos auxilia nesse trabalho, ao Laudemir Miller, nosso secretário executivo, ao Walter Bianchini, nosso secretário da Agricultura Familiar, a Andréa Buto, nossa secretária de Desenvolvimento Territorial, ao Aldemar Almeida, nosso secretário de Reordenamento Agrário, ao Sérgio Lopes, nosso secretário de Regularização Fundiária da Amazônia Legal, a Carla Hora, da nossa Diretoria de Políticas Públicas para as Mulheres, que hoje comemora também, está comemorando, vai comemorar em breve, 1 milhão de documentos entregues às agricultoras familiares do Brasil afora. A nossa equipe do INCRA, na pessoa do Carlos Guedes, presidente do INCRA. Um agradecimento especial a toda a equipe da Casa Civil, Gleice, a todos eles, mas a ti, ao Gilson Bittencourt, que tem sido um grande parceiro da nossa agricultura. Agradecer a Miriam, com a equipe do Ministério do Planejamento, agradecer aos nossos parceiros do Ministério da Agricultura, enfim, que temos discutido essas questões. É por isso que nós dissemos, e eu com certeza devo ter esquecido de agradecer alguém, e eu acho que esse alguém é a presidenta Dilma.
que tem sido uma grande parceira da agricultura familiar brasileira, que tem sido uma grande parceira de toda a agricultura brasileira, da agricultura familiar e da agricultura não familiar, mas em especial da agricultura familiar, que tem se beneficiado muito das medidas que iniciaram no governo do presidente Lula e são aprofundadas e continuadas no governo da presidenta Dilma. É por isso que eu encerro dizendo que o Plano Safra, de fato, transforma vidas e planta o futuro de um Brasil rico, um país sem pobreza, com oportunidades iguais para todos os seus filhos e filhas. Muito obrigado. Passamos agora à segunda parte da cerimônia, para o anúncio da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, ANATER. Convidamos para compor o palco o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Antônio Andrade. Passamos então a palavra ao ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas. Bom, hoje está diferente aqui, como a gente vê, né? Não está o usual. São dois atos, o ato do Plano Safra e o ato de criação da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. Só vamos aguardar enquanto não colocam o... Está ali. Como nós falamos, e a presidenta Dilma já no Plano Safra da Agricultura Familiar do ano passado e no Plano Agrícola e Pecuário do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do ano passado, fez referência que queria criar uma Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. Hoje, depois de muito trabalho, de muito diálogo com as entidades que representam a agricultura brasileira, tanto da agricultura familiar como da agricultura empresarial, com vários ministérios envolvidos, nós estamos aqui, a presidenta vai encaminhar o projeto de lei que cria a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. Com que objetivo? Próximo, por favor. A atuação da ANATER visa garantir assistência técnica ao produtor rural em todas as etapas da sua produção. É importante que a gente diga aqui que no passado nós tivemos a Embrater, Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural, cujos ex-presidentes nos honram aqui com as suas presenças. Lamentavelmente, no passado foi extinta essa empresa e durante quase uma década nós ficamos sem uma política pública de assistência técnica e extensão rural no Brasil. Em 2003, início do governo Lula, se retomou a ideia de uma assistência técnica pública. Avançamos, mas agora eu diria que é o momento de dar o grande salto de qualidade, porque essa assistência técnica ao produtor rural em todas as etapas da produção, ela terá uma atuação profundamente integrada com a nossa Embrapa, Maurício, com a nossa Embrapa, para a transferência de tecnologia. Eu penso que vai ser a primeira vez que, de fato, vai haver uma integração entre a pesquisa agropecuária e a assistência técnica e extensão rural de forma mais efetiva. O foco da Agência Nacional de ATER é aumentar o número de pequenos e médios agricultores com assistência técnica e extensão rural, qualificando a sua produção. O foco é promover a apropriação de tecnologias pelos produtores com aumento da sua produtividade, da sua renda. Esse é o nosso objetivo. Aumentar a produtividade, aumentar a renda, levar tecnologia ao campo brasileiro para quem não tem acesso à tecnologia. Próximo, por favor. Quais são as atribuições da Agência de Assistência Técnica e Extensão Rural?
Primeira atribuição é o credenciamento de entidades públicas e privadas que atuarão na prestação de serviços de ATER. A segunda atribuição é contratar serviços de ATER para que sejam prestados aos agricultores brasileiros, sejam pequenos, sejam médios, sejam do porte que for, mas aqueles agricultores que efetivamente têm necessidade de acesso à assistência técnica. Uma outra questão importante é qualificar os serviços de assistência técnica. Nós vamos fazer aqui uma apresentação também dividida, eu e o ministro Antônio Andrade. Depois o ministro Antônio Andrade vai colocar como se dará o processo de qualificação e transferência de tecnologia. Porque esse é o outro objetivo, transferir tecnologia e inovação para aqueles que precisam de assistência técnica. A Agência Nacional de Assistência Técnica também vai monitorar e avaliar os resultados dos serviços efetivamente prestados. E vai fazer um processo de acreditação das entidades que prestam esses serviços, para que fique claro quais as que têm a melhor performance, para que a gente possa, inclusive, estabelecer processos de bônus por performance para aquelas que efetivamente têm um trabalho que faz a diferença lá na ponta para os agricultores e agricultoras. Qual será a atuação prioritária? Importante aqui dizer prioritária não é exclusiva, mas prioritária. Nós achamos que, num primeiro momento, algumas cadeias produtivas, alguns setores têm que ser priorizados. Uma delas é toda a cadeia produtiva do leite, em várias regiões, micro-regiões do país. Todos sabem a importância da bovinocultura de leite para os agricultores familiares e médios produtores do nosso país. E temos uma produção de leite razoavelmente baixa, que pode aumentar muito com o processo de assistência técnica e extensão rural. O outro foco vai ser, Elisângela, tu que és daquela região, vai ser os agricultores da região do semiárido. Existe tecnologia, a Embrapa, inclusive, tem, outras instituições têm tecnologias apropriadas para a convivência com a seca. E um dos desafios, e uma das prioridades vai ser, uma atuação prioritária é para que agricultores da região do semiárido tenham acesso a essas tecnologias. Outra prioridade vai ser o plano de agricultura de baixo carbono, agroecologia e produção orgânica. E a outra prioridade são para que tecnologias avançadas cheguem para os agricultores brasileiros. Agricultura de precisão, automação, cultivo protegido, para citar algumas. Próximo. As características e a natureza jurídica da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. A ANATER será um serviço social autônomo de direito privado, sem fins lucrativos e interesse coletivo. Como o modelo da Apex, Agência de Promoção das Exportações, como o modelo da BDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que prestam relevantes serviços para as exportações do Brasil e para a indústria brasileira. Mesmo modelo. A Agência Nacional terá uma atuação definida por contrato de gestão com o poder público. O Poder Executivo definirá as prioridades, definirá o foco de atuação e o contrato de gestão estabelecerá essas prioridades, as metas devidamente pactuadas com a agência. A agência, conforme a legislação prevê, terá um modelo muito ágil, porque ela poderá ter estatuto próprio de licitações, contratos e convênios, e terá muito mais agilidade na contratação de pessoal no modelo proposto. Além disso, ela atuará, como já falamos, na contratação de prestadores de serviços de assistência técnica e de serviços de auditagem dos serviços de assistência técnica prestados. Próximo. A estrutura organizacional da Agência Nacional de Assistência Técnica. Teremos um conselho de administração
um Conselho Assessor Nacional e um Conselho Fiscal. No Conselho de Administração, nós teremos 5 representantes do Poder Executivo e 4 representantes das entidades que representam a agricultura brasileira, a saber, a CONTAG, a FETRAF, a CNA, a OCB, além dos órgãos públicos federais que comporão a representação do Poder Executivo. Além, pode voltar o anterior? Além do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e do Conselho Assessor Nacional, nós teremos 3 diretorias, além do presidente, obviamente, 3 diretorias na Anater. Uma diretoria administrativa e uma diretoria de assistência técnica e extensão rural e uma diretoria de transferência de tecnologia. E com uma novidade importante, o diretor de transferência de tecnologia da Anater será o mesmo diretor de transferência de tecnologia da Embrapa, obviamente sem acumular os salários, ocupando apenas o aumento do trabalho. O objetivo aqui é fazer uma profunda integração, como já dissemos, entre pesquisa e extensão para levar aos agricultores familiares. Próximo, por favor. O Conselho de Administração, como já falamos, 5 representantes do governo, 4 entidades de produtores rurais. O presidente da Embrapa participará do Conselho de Administração da Anater. E o presidente da Anater participará do Conselho de Administração da Embrapa, para selar essa ação conjunta em favor da agricultura brasileira. Próximo. O Conselho Assessor Nacional será composto por entidades públicas e privadas de representação de produtores ou atuação no meio rural. E esse Conselho Assessor Nacional vai analisar diretrizes, políticas e estratégias da Anater, orientando a Agência Nacional no cumprimento das suas atribuições. Próximo. O Conselho, como já disse, da Anater vai ter a participação do presidente da Embrapa, vice-versa. A diretoria colegiada da Anater vai ter a participação da diretoria de transferência de tecnologia. A Anater e a Embrapa estarão, portanto, unindo tecnologia e assistência técnica e extensão rural. Próximo. Esse modelo nós temos convicção que é um novo marco para a agricultura brasileira, para aumentar a produtividade dos agricultores brasileiros, para aumentar a renda dos produtores brasileiros, para levar mais conhecimento e tecnologia aos agricultores brasileiros e, consequentemente, produzir mais alimentos, fortalecendo a vocação do Brasil como grande produtor de alimentos, como um país que constrói a sua soberania alimentar, como um país que tem toda a condição de dar a sua contribuição para o fornecimento de alimentos para o conjunto do planeta. Esse, sem sombra de dúvidas, é um momento histórico e nós queremos aqui agradecer a presidenta Dilma pela sua determinação, pela sua orientação e pelo seu envolvimento direto no tema. Como o ministro Antônio Andrade disse outro dia, nós temos a sorte, né, Toninho, de termos uma presidenta que conhece muito de agricultura, para não falar de outras coisas, e nos ajuda muito nesse debate. Eu passo agora a palavra ao meu colega Antônio Andrade, que segue a apresentação. Excelentíssima senhora Presidenta da República, Dilma Rousseff, a quem nós agradecemos muito. E hoje eu vejo aqui, Pepe, o quanto a Presidenta dá todo o apoio, tanto à agricultura empresarial como à agricultura familiar. Parabéns, Presidenta. Excelentíssimo Presidente em exercício do Senado, Senador Romero Jucá. Excelentíssima Ministra, chefe da Casa Civil, Grace Hoffmann, em nome de quem cumprimento todos os colegas ministros aqui presentes, são vários colegas ministros que aqui estão hoje nessa cerimônia.
Ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas. Parabéns, Pepe. Hoje o lançamento do Plano Agrícola da Agricultura Familiar. Parabéns pelas suas colocações e a importância que é a agricultura familiar para o nosso país. Governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, senhores senadores, senhores deputados, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura Familiar, Frei Alberto, trabalhador na Agricultura Familiar, Elisângela Araújo, e Frei Sérgio. Tudo bem, Frei? Presidente da Embrapa, Maurício Lopes, presidente da Conab, Rubens Osmar Dias, vice-presidente do Banco do Brasil, agricultores familiares, agricultores e agricultoras familiares e imprensa presente. Parabéns, Pepe. Eu acho que você colocou aqui muito bem a importância que é a agricultura familiar. E hoje aqui eu venho com você comemorar um grande feito da presidenta Dilma Rousseff. Não tenho dúvida nenhuma que essa criação da Anater é um marco importante na agricultura, importantíssimo. Nós ressentíamos muito da falta de uma agência que nos coordenasse, nos ligássemos à assistência técnica, aos feitos, às pesquisas feitas pela Embrapa. A Embrapa pesquisava muito e, principalmente, o médio e o pequeno produtor ressentia muito. E por isso eu quero aqui, presidente, se a senhora me permitir, chamar o Maurício, presidente da Embrapa, aonde ele pode fazer todas as colocações, toda a participação que a Embrapa vai dar. E hoje a criação dessa Anater, ela vem, sem sombra de dúvida, ajudar muito a agricultura, tanto a agricultura empresarial quanto a agricultura familiar. Por favor, Maurício, você que pode falar conosco pela experiência, pela qualidade da Embrapa, falar um pouco do que pode contribuir com a Anater. Muito obrigado, presidente. Muito bem. Eu gostaria de cumprimentar a excelentíssima presidenta da República Federativa do Brasil, Dilma Rousseff, cumprimentar o presidente do Senado Federal em exercício, senador Romero Jucá, a ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, e, em seu nome, cumprimentar a todos os demais ministros e autoridades aqui presentes. Ministro Antônio Andrade, eu gostaria de rapidamente falar algumas palavras sobre o processo de implementação da Anater. Eu gostaria, presidenta, de dizer, de início, que todo o sistema de inovação agropecuária no Brasil está pronto e os seus trabalhadores, os seus pesquisadores, os seus profissionais estão muito motivados a trabalhar ombro a ombro, em grande interação com a agência que agora é lançada. Eu gostaria de dizer que, em função da sua dimensão, capilaridade, aparato de transferência tecnológica já estruturado e consolidado, a Embrapa, obviamente, terá um papel fundamental na operacionalização da Anater. E a Embrapa também, pelo papel que tem de coordenar o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, cumprirá um papel importante em trazer os outros componentes do sistema de inovação agropecuária, as organizações estaduais de pesquisa, as universidades, o setor privado, para essa grande cruzada e essa grande aliança de interação com a nossa nova Anater. Rapidamente, que contribuições esse sistema pode dar com a coordenação da Embrapa e com a participação de todos esses atores? Obviamente, o de desenvolver e disponibilizar informações e tecnologias para todos os sistemas de produção agropecuária no Brasil,
de desenvolver novos métodos de transferência tecnológica. Já temos grande experiência no desenvolvimento e consolidação de métodos de transferência tecnológica e, obviamente, capacitar multiplicadores. Há hoje uma grande carência, um grande passivo de técnicos no campo, e a Embrapa e as suas instituições parceiras podem dar grande contribuição na capacitação de multiplicadores e desses profissionais que vão atuar junto aos nossos agricultores. Do ponto de vista de disponibilização de informações e tecnologias, senhora presidenta, eu gostaria de dizer que o Brasil tem já um acervo imenso de conhecimentos e informações disponíveis, prontos para serem levados aos agricultores brasileiros. Sejam sistemas de produção agropecuária, desde os mais básicos até os sistemas mais avançados. Nós temos que pensar em avançar os nossos sistemas de produção, incluindo automação, agricultura de precisão e novos conceitos. Inovações para a agroindústria. O Brasil tem um grande desafio de agregar valor à sua produção, diversificar a sua produção para que os nossos agricultores possam alcançar mercados cada vez mais rentáveis. Um grande objetivo aqui de mais inovações para a agroindústria e transformação e agregação de valor aos nossos produtos. Sustentabilidade para a agropecuária. O Brasil é líder no desenvolvimento de tecnologias para a sustentabilidade. Está aí o programa ABC, Agricultura de Baixo Carbono, e, obviamente, inovações para a inclusão produtiva, né, sistemas de produção mais adequados para a realidade das várias regiões e dos vários tipos de agricultores e agriculturas que se faz no Brasil. Como é que vamos trabalhar o desenvolvimento de mais capacidade no sistema ATER? Formação de técnicos é um objetivo extremamente importante. Existe um procedimento para se fazer isso. É preciso mapear a disponibilidade de tecnologias, a necessidade de sistemas produtivos nas diferentes regiões do Brasil. Produzir leite no Sul é diferente de produzir leite no Nordeste. Nós temos que modelar sistemas de produção, selecionar e desenvolver capacitação de multiplicadores. Esses multiplicadores terão, então, a responsabilidade de treinar esse imenso número de técnicos que o Brasil ainda precisa, distribuídos em todas as partes do Brasil. A Embrapa e as suas instituições parceiras estão aptas a prover capacitação e atualização tecnológica de multiplicadores em todo o território brasileiro. Nós temos já desenvolvidos um conjunto amplo de materiais e de conceitos e instrumentos de informação e comunicação, centros de treinamento, redes de referência, meios digitais, TV, né, que vão nos permitir prover treinamento e capacitação, seja da forma presencial, semipresencial e à distância. Eu gostaria de dar um exemplo, né, do quão prontos estamos para enfrentar esse desafio. Se nós tomamos como exemplo a cadeia do leite, que é tão importante para o Brasil, somente a Embrapa tem 16 unidades em todo o Brasil, que são detentoras de expertise no tema, 5 centros regionais de capacitação, e nós temos, no momento, já instalado uma capacidade de treinamento de até 4.430 profissionais, considerando o período de agosto desse ano até dezembro desse ano. E acho importante também dizer que a empresa e as suas instituições parceiras estão muito preparadas para prover não só tecnologias, informações, mas capacitação em áreas avançadas. Foi dito aqui a importância da automação, a importância da agricultura de precisão, a importância, né, de trazermos novos conceitos e novos meios de se fazer agricultura no Brasil. Então, estamos muito preparados para enfrentar esse desafio. A Embrapa vai inaugurar, no segundo semestre desse ano, o maior centro de inovação e treinamento em agricultura de precisão no Brasil, em São Carlos. Então, nós entendemos que o sistema de inovação está pronto, preparado, motivado. Então, é uma grande satisfação, senhora presidenta, participar desse momento histórico. Eu estou certo que o sistema de pesquisa e inovação do Brasil ele está altamente motivado a atuar em forte interação com a Anater para que o nosso Brasil dê um grande salto na disseminação de informações e tecnologias para todos os agricultores do nosso Brasil. Muito obrigado. Por
Por gentileza, nós pedimos aos convidados e às convidadas para que permaneçam em silêncio. Obrigado. A seguir, ouviremos o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, CONTAG, Alberto Brook. Querida Presidenta da República, Dilma Rousseff, Ministra Gleisi Hoffmann, Ministro Pepe Vargas, Ministro Antoninho da Agricultura, Senador Romero Jucá, meus representantes das entidades co-irmãs, a companheira Elisângela da FETRAF Brasil, o companheiro Frei Sérgio, que representa o movimento dos pequenos agricultores. Saúdo os demais ministros de Estado, saúdo todos os senadores aqui presentes, saúdo todos os deputados federais, estaduais, na pessoa do coordenador da bancada da agricultura familiar, deputado Assis do Couto. Saúdo a todos os presentes neste plenário, em especial os agricultores familiares que estão presentes neste dia. Saúdo as lideranças, os agricultores que vêm de Minas Gerais, de Goiás, do Distrito Federal, de outras regiões do Brasil, e especialmente as 27 federações de trabalhadores rurais ligadas à CONTAG. Queria dizer, neste dia histórico, presidente, este é o maior plano safra da agricultura familiar já lançado no Brasil. E ele não é só pela quantidade de recursos que foram aumentados para custeio, para investimento, o melhoramento das linhas, mas é também pela sua articulação de políticas agrícolas, porque a agricultura familiar, a agricultura necessita de uma série de articulações de políticas públicas, portanto, que vai muito mais além do crédito, seja para custeio, seja para investimento. Gostaria de destacar, ministro Pepe Vargas, alguns aspectos importantes do anúncio feito por Vossa Excelência. Além das linhas de crédito e do melhoramento, queria destacar as linhas de crédito para as mulheres e para a juventude. E é muito importante para a agricultura familiar que essas linhas possam chegar para que as mulheres continuem fazendo o trabalho que sempre fizeram com o apoio do Estado, com o apoio de um plano safra. Extremamente importante para a juventude rural, porque esses são embriões para a sucessão rural. Como será a nossa agricultura daqui a 15, 20, 30 anos, se não temos uma política hoje de incentivo para a nossa juventude? Portanto, a visão da sucessão rural e do modelo de agricultura, do modelo de desenvolvimento para o campo, é uma responsabilidade do dia de hoje. Gostaria de destacar, de forma muito especial, e talvez isso nos honra, é a atitude do governo, depois de 10 anos de luta, resolver o problema dos segurados especiais, que eles fazem o empreendimento. Gabas, queríamos reconhecer o trabalho do Ministério do Desenvolvimento Agrário, da Casa Civil, do Ministério da Previdência, para resolver essa dívida com os agricultores.
Quanto mais nós podíamos ter feito nesse Brasil, produzindo alimentos, nos integrando aos mercados, e muitas vezes não o fizemos, porque se o fizéssemos, perderíamos uma das maiores conquistas da Constituição de 88, que é o direito da mulher e do homem se aposentar com salário mínimo. Isso mostra que as estruturas do Estado brasileiro não foi feito para a agricultura familiar, não foi feito para os pobres do Brasil. Então a nossa luta é árdua. A gente consegue um pouquinho por vez em cada ano, mas a gente se orgulha dessa luta e finalmente uma das dívidas hoje ela foi resolvida. Gostaríamos também de destacar a importância do processo de negociação com o governo federal. Essas coisas que o ministro Pepe anunciou, elas são importantes, mas atrás delas tem um processo muito grande de negociação com as nossas entidades, com a CONTAG, com a FETRAF, com o MPA, com as outras organizações, especialmente com o Grito da Terra, que neste ano foi a sua 19ª edição, de um debate que vem lá dos sindicatos, que vem para as federações, que vem para Brasília, que pactua uma pauta, que a presidenta nos recebeu, que orientou os ministros a negociar essa pauta. Muito do que foi anunciado aqui é fruto de um processo de negociação democrática, que muitas vezes não é fácil. Tivemos momentos pesados, duros, nem sempre foi mil maravilha, mas com muito respeito, com muito diálogo, avançamos para que o governo anuncie que grande dessas conquistas vem do fruto da luta das nossas organizações. Queria também colocar da importância da agricultura familiar para o nosso Brasil. O ministro Pepe já falou. Em torno de 35% do PIB agrícola brasileiro vem desta agricultura familiar. Segundo o IBGE, 9% do PIB nacional vem da agricultura familiar. Nós temos 75% dos postos de trabalho no campo brasileiro. Temos menos de 24% das terras agricultáveis. E produzimos 70% dos alimentos que vai na mesa do povo brasileiro. Além disso, nós produzimos cultura, produzimos conhecimento, produzimos culturas em cada uma das nossas grandes regiões do Brasil. Por isso, infeliz de um país que não cuida, que não preserva a sua agricultura familiar. Porque além de perder a cultura, perderá a soberania e a segurança alimentar. Gostaria, por fim, de dizer que isso nos alegra, mas não está resolvido todos os problemas da agricultura familiar. Presidenta, temos ainda a regularização fundiária, temos ainda a legislação que bota a brigar pequenos agricultores com índio. Temos que resolver esses problemas. Nós temos uma série de questões ainda para ser resolvida no campo brasileiro. Por fim, queria destacar a importância da Anaterra. Talvez este tenha sido o maior anúncio do Plano Safra. A presidenta nos disse o ano passado: estou obstinada pela assistência técnica. E aqui ela cumpre este compromisso de enviar ao Congresso Nacional uma proposta inovadora, que traz uma coisa muito importante, que é a pesquisa e assistência técnica juntos. Isso desafia os órgãos, inclusive, Maurício, a própria Embrapa, que sempre estava voltada para um jeito que nunca chegava lá no campo, para os pequenos, as tecnologias.
Portanto, Maurício, queremos também discutir com a Embrapa para que não nos coloque qualquer tecnologia, porque tem que ser apropriada para este público da agricultura familiar, respeitando as diversidades regionais que nós temos. Portanto, presidenta, se esta agência funcionar conforme foi dito, nós vamos dobrar a produção da agricultura familiar. Vamos incorporar milhares de agricultores que não são incorporados. E nós viemos aqui pedir mais 10 bilhões, porque esses 21 não serão suficientes. E nós vamos produzir alimento com qualidade, produzir um campo com mais justiça e, oxalá, não faltar mais feijão e tomate para dar culpa deles da inflação. Portanto, queríamos também, por fim, agradecer ao ministro Pepe Vargas pelo seu compromisso em todos os momentos, que liderou esse processo da agricultura familiar. Toda a tua equipe, ministro Pepe Vargas, nosso reconhecimento. Nosso reconhecimento aos setores do governo e à presidenta Dilma. E dizer que saímos contentes, mas não vamos parar com a luta aqui. Nós vamos continuar batendo na porta de vocês. E queremos um compromisso dos governadores, dos prefeitos, do Banco do Brasil, do Banco do Nordeste, Ari, para que isto que foi anunciado chegue lá na ponta. Nós vamos ajudar, vamos fiscalizar. E termino com um pensamento. A agricultura familiar, quem não vive dela, depende dela para viver. Muito obrigado. Nesse instante, a senhora Presidenta da República assina a mensagem que encaminha ao Congresso Nacional projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Federal a instituir serviço social autônomo, denominado Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, ANATER, e da outras providências. Decreto que altera o decreto que regulamenta o Programa de Aquisição de Alimentos, altera o decreto que dispõe sobre a criação do Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar, altera o decreto que regulamenta o Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais, altera o decreto que regulamenta a Lei Complementar 93, que institui o Fundo de Terras e da Reforma Agrária e da outras providências. Com a palavra, a senhora Presidenta da República, Dilma Rousseff. Eu gostaria de iniciar cumprimentando as agricultoras e os agricultores familiares aqui presentes. Queria cumprimentar o senador Romero Jucá, presidente em exercício do Senado Federal, cumprimentar as senhoras e senhores chefes de missão diplomática acreditados junto ao meu governo, cumprimentar o senhor governador Agnello Queiroz, governador do Distrito Federal, cumprimentar os ministros e as ministras de Estado aqui presentes, cumprimentando o ministro Pepe Vargas, do Desenvolvimento Agrário, o ministro Antônio Andrade, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e a ministra Gleice Hoffmann, da Casa Civil. Cumprimentar o deputado Afonso Florense, ex-ministro do Desenvolvimento Agrário aqui presente. Cumprimentar os senhores senadores, Assir Gurgax e Eduardo Suplicy. Cumprimentar os senhores e as senhoras deputados federais. E, ao cumprimentá-los, cumprimento, em nome deles, o líder do governo na Câmara dos Deputados, Arlindo Chinaglia. Queria cumprimentar o vice-governador do Maranhão, senhor Washington Luiz. Cumprimentar o presidente da Embrapa, Maurício Antônio Lopes.
Cumprimentar o vice-presidente de agronegócios e micro e pequenas empresas do Banco do Brasil, nosso grande parceiro, senador Osmar Dias. Queria dirigir um cumprimento especial e concordar com o nosso querido Alberto Brock. De fato, Brock, uma das características principais desse plano safra é que, como outros também, mas que houve um processo de discussão que sempre desemboca depois no grito da terra, que passa por um processo de negociação que implica que os diferentes movimentos sociais são escutados, são ouvidos. E também, Brock, eu concordo, depois de tudo pronto e feito o Plano Safra, começa a nova etapa de reivindicações. Sem isso, não haveria dinamismo entre nós, de fato, não conseguiríamos de um ano para outro ir melhorando o que nós estamos fazendo. Então, agradeço ao Brock, presidente da CONTAG, a Elisângela, querida Elisângela Araújo, coordenadora geral da FETRAF, e queria dirigir um cumprimento especial ao Frei Sérgio Gorgen, aqui presente, dirigente do MPA. Eu conheço o Frei Sérgio porque uma das minhas atividades na área de assentamentos rurais foi feita junto com o Frei Sérgio na usina Dona Francisca. Na época eu era secretária de Energia, o Frei Sérgio era secretário de Reforma Agrária e nós tivemos a oportunidade de equacionar um problema dos atingidos por barragem, assentando de forma muito digna um conjunto de agricultores do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, Frei Sérgio. Queria também cumprimentar as senhoras e os senhores jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Senhoras e senhores, companheiras agricultoras familiares e companheiros agricultores familiares, senhores deputados, senhores senadores, governador, ministros, presidente do Senado em exercício, eu queria dizer para vocês que o lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar é um momento de celebração. Como eu disse ao comentar a discussão que envolve vários ministérios, os movimentos sociais, que tem por objetivo olhar com um cuidado extremo mulheres e homens brasileiros que tiram da terra o sustento para suas famílias e para si mesmos. E, ao mesmo tempo, garantem o sustento do conjunto da população brasileira. Por isso, quando nós lançamos o Plano Safra da Agricultura Familiar, nós temos vários compromissos, mas o mais importante compromisso é a certeza que nos move de que a agricultura familiar, ela pode ser, sim, uma alavanca, tanto da emancipação, do ponto de vista econômico e social, de uma parcela fundamental da população brasileira, que são as famílias agricultoras do nosso país. Mas ela é também um grande estímulo ao crescimento e ao desenvolvimento harmonioso do nosso país. Por isso, eu fico muito feliz de vir aqui anunciar que nós, nesse Plano Safra 2013-2014, nós vamos colocar 21 bilhões de reais para financiar investimentos e custeio da agricultura familiar. Um crescimento de 17% em relação ao ano anterior. É claro que o Plano Safra não é só recursos financeiros, mas é muito importante que a gente reafirme que oferecer recursos suficientes, que se forem gastos, nós iremos ampliar e suprir com mais recursos, é muito importante que se lembre que esse é um processo recente.
sair de 400 milhões há 10 anos atrás e chegar a 21 bilhões reflete claramente o compromisso do meu governo, do governo do presidente Lula, com esse segmento da população. E se nós nos orgulhamos de ter tirado da pobreza e elevado a classe média milhões de brasileiros, dos grandes mecanismos usados para isso, para o desenvolvimento do Brasil e dessa parcela da população, foram os planos safra da agricultura familiar. Eu acredito que afirmar mais uma vez o meu compromisso, que eu sempre reitero em cada plano safra, tanto da agricultura familiar quanto do agronegócio. Não faltarão recursos. Se vocês forem capazes de gastar os 21 bilhões, nós, o governo federal, colocaremos mais recursos. É também importante que os juros desse plano safra sejam compatíveis com a capacidade e a importância desse setor. Por isso, esse plano safra tem juros entre 1,5% e 3,5%. Todas taxas negativas porque são menores que a inflação. Agora, eu queria dizer o seguinte: desde o início, desde o primeiro plano safra lançado no governo do presidente Lula há 10 anos atrás, nós temos consciência que o plano safra não pode ser integrado só por ações que sejam de crédito. É fundamental o crédito, mas é muito importante as outras ações de sustentação do processo da agricultura familiar. E eu me lembro perfeitamente, porque também faz 10 anos, que nós lançamos o Luz para Todos, fundamentalmente olhando a questão do desenvolvimento agrário e da agricultura familiar. Porque quem não tinha luz nesse país, quem só tinha candeeiro, não eram os grandes nem os médios agricultores. Às vezes se encontrava, inclusive, grandes e médios, mas a maioria, a grande maioria, eram os pequenos agricultores desse país. E aí, é óbvio que não haveria possibilidade nenhuma de nós expandirmos a produção e melhorarmos as condições de vida no campo se não tinha sequer luz elétrica. Esse foi um processo, nesses últimos 10 anos, muito importante. E eu queria também dizer que essa concepção de que várias ações eram importantes levou a uma ênfase em algumas ações. Eu queria lembrar o PAA. Eu considero o Programa de Aquisição de Alimentos, através tanto do PAA, que o PAA é o Programa de Aquisição de Alimentos, quanto através do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, esses dois programas que fundamentam as compras públicas, um elemento central no nosso modelo de agricultura familiar. Sabe por quê? Porque ele garante a demanda. Ele garante para o agricultor que ele pode produzir, que vai ter comprador. É isso que ele garante. Então, ele é crucial para que, nesses 10 anos, nós criamos um modelo. Não é em outros países não tem um modelo de compra tão estruturado como esse. E aí eu queria sempre dizer que eu acho que quanto mais se expandir o PAA e o PNAE, melhor para quem? Melhor para os agricultores familiares, melhor para os estudantes do nosso país e melhor para os municípios, porque a compra de alimentos nas regiões, no município, cria um fortalecimento para o município da sua própria economia, gerando emprego, fazendo circular riqueza. Daí, do meu ponto de vista, muito importante que esse ano nós tenhamos, nesses dois programas, 2 bilhões
e 250 milhões de reais. 1 bilhão e 250 milhões do PAA e 1 bilhão do PNAE. Então, o programa, esse Plano Safra está escorado no crédito, está escorado num programa de compras, está escorado também em algo que eu creio que é muito importante. Está escorado também em alguns instrumentos que são instrumentos de garantia, que protegem o agricultor. Como instrumento de garantia, eu queria lembrar do seguro da agricultura familiar. O seguro da agricultura familiar, ele é fundamental para diminuir o risco do produtor. Porque com isso, o que nós estamos construindo? Um ambiente melhor para a agricultura familiar produzir, crescer, gerar renda, as mulheres, os jovens, os adultos todos se beneficiarem desse fato. Nós vamos também olhar com muita atenção um outro sistema de garantia e proteção, que é o PGPAF, da agricultura familiar. Esse programa de garantia de preços, ele também tem essa função, a função de, junto com o crédito, as compras e os seguros de preço e do Garantia Safra, construir os mecanismos que criam esse ambiente favorável que eu estou dizendo. Uma outra questão, e aí eu quero destacar o quanto a insistência dos movimentos sociais, dos agricultores, nesse sentido, que é o apoio à agroindustrialização, à geração e agregação de valor dentro da propriedade familiar. Eu não encontro uma vez com a Elisângela, o Brock e o Frei Sérgio, que eles não... Todo mundo defende a agroindustrialização. Ela aumenta a renda, ela gera condições melhores para o produtor e sua família. E aí, eu queria dizer que o Pronaf Mais Alimentos segue sendo, nesse Plano Safra, uma linha de baixo custo, com prazo de amortização adequado, para que os pequenos agricultores possam adquirir equipamentos, tratores, colheitadeiras, ordenhadeiras, resfriadores de leite, kits de irrigação, equipamentos de armazenagem, equipamentos para construir a sua agroindústria. E aí, obviamente, eu cumprimento esse processo de negociação que desencadeou e que, aliás, que resultou na questão da Previdência. Não punir aquele que melhora, o agricultor que melhora, que dá um acréscimo à sua produção, ele não pode ser punido. Ele tem de ser incentivado a melhorar, porque senão é absurdo que nós impeçamos a ele e a sua família de melhorar na sua condição. Se ele cria uma agroindústria, ele é penalizado. Então, essa decisão sobre a Previdência tem e reflete o nosso compromisso nesses 10 anos com a agricultura familiar. Eu também acredito que a agricultura familiar no Brasil, ela tem de ser olhada como algo que nós temos de tratar com todo cuidado, no sentido de fixar a família e os jovens, as mulheres no campo. E aí eu queria fazer um destaque aqui, viu, Brock? Que é a política de microcrédito produtivo orientado. A política de microcrédito produtivo orientado vai precisar dos dois companheiros ali, do BNB e do Banco do Brasil. Vai precisar dos bancos públicos, mas vai precisar, sobretudo, dos dois companheiros nossos, para dar sustentação a uma política de microcrédito na qual o banco empresta e ajuda, assim como o BNB faz na zona urbana brasileira, fará na zona rural, para mulheres e jovens. Eu considero essa política de microcrédito
muito mais afirmativa, muito mais, que contribuirá muito mais para as nossas agricultoras e para os nossos jovens das famílias e possibilitará que a gente utilize o sistema financeiro não só como emprestador de dinheiro, mas também como garantidor do acompanhamento desse processo. Obviamente, vocês terão também a contribuição, eu diria, a contribuição da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. Bom, eu gostaria de dizer que uma das coisas importantes que faz parte do Plano Safra da agricultura familiar, mas que é uma parte especial desse Plano Safra da agricultura familiar e que nós vamos lançar até o final do mês, lá no Nordeste, na Bahia, né? E aí espero que a companheira Elisângela seja a pessoa que vai representar pelo lado dos movimentos sociais. Nós iremos lançar um plano safra do semiárido. A coisa que eu considero mais importante dentro desse plano safra, além da Agência Nacional de Assistência Técnica, do que eu falei, é o plano safra do semiárido. Nós estamos tendo uma ação do governo federal, está aqui o ministro Fernando Bezerra da Integração, nós estamos tendo diante desta conjuntura emergencial da maior seca do Nordeste, um conjunto de planos, um conjunto de iniciativas e ações, que vai do carro-pipa, passa pela cisterna, chega no plano, na Bolsa Estiagem e na Bolsa Garantia Safra, passa também pelos 32 bilhões de reais que nós colocamos no Nordeste brasileiro para assegurar garantia da água, para assegurar o que a gente chama de segurança hídrica, garantir segurança hídrica. Agora, nós sabemos também que só garantir segurança hídrica é pouco no seguinte sentido que é pouco. Não foi feito no Brasil antes. Nós estamos fazendo agora e cada vez de forma mais acelerada. Mas sabemos também que só a garantia hídrica não dá conta da convivência com a seca, porque a seca é um fenômeno da natureza recorrente, ocorre sistematicamente. Nós vamos ter, em relação à seca, ter uma atitude. E a atitude é a mesma que gente que convive com um inverno extremamente rigoroso tem. Mecanismos produtivos de segurança produtiva para conviver com a seca. Se eles podem, a cada ano, enfrentar um inverno que acaba com toda a produção, acaba com toda a agricultura, e começam outra vez como se nada tivesse acontecido, nós também podemos, até porque temos condições e recursos para fazer isso. Eu me preocupo muito com o povo que sofre, aquele povo duro, aquele povo resistente, mas que sofre de uma forma inclemente os efeitos da seca. Daí, o plano safra do semiárido, ele quer o quê? Ele quer somar a segurança hídrica, a garantia de água, a segurança produtiva. Para isso, nós vamos ter de adaptar o plano safra à condição do semiárido. E isso significa escolher o que nós plantamos, escolher criação, incentivar não só a agricultura familiar, sobretudo a agricultura familiar, mas também o médio empreendimento e construir uma visão de como o semiárido pode enfrentar qualquer seca que se colocar diante dele. Esse agricultor e essa agricultora, nós sabemos, ele tem essa capacidade.
Para isso, nós temos de, cada vez mais, ficarmos conscientes disso. A Embrapa tem uma série de propostas no semiárido. Na região, os movimentos sociais, os governadores, secretários de agricultura, tem tantas outras. O governo federal tem de escutar muito, juntar todas essas propostas, e nós temos de formular o primeiro plano safra do semiárido. E a cada ano nós vamos aperfeiçoar, assim como fizemos com o plano safra da agricultura familiar, até que nós teremos, de fato, o melhor plano safra, através dessa interação entre os agricultores familiares do semiárido, entre todos os agentes que atuam naquela região do país. E eu digo para vocês o seguinte, não só nós podemos, como eu tenho certeza que nós faremos. Juntos nós faremos. Também fruto de um processo de reivindicações, aí de todos os setores, e eu queria aqui destacar, reivindicação dos senhores também, vem a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. Ela tem, por trás da agência, tem uma concepção. O Brasil não chegou a ser o que é só porque nós temos terra, solo, água, luz, sol. Chegou a ser o que é porque também construiu conhecimento. E esse conhecimento é um conhecimento muito especial. É produzir nessa região do mundo, nesse local, produzir uma agricultura tropical de excelência, ser capaz de ser um dos maiores produtores de alimentos do mundo. E isso é o quê? É tecnologia. Nós temos tecnologia. O problema é que a tecnologia, como qualquer outro bem, ela pode ser objeto de uma desigualdade na distribuição. A tecnologia pode tanto ser centralizada em alguns poucos, como qualquer outro bem. Muitas vezes nem é porque alguém está querendo fazer isso, é porque ninguém se dedica a transformar e democratizar o acesso à tecnologia. A Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, ela é um órgão de difusão de tecnologia, é isso que ela é. Para quem? Para quem não tem acesso à tecnologia. E quem não tem acesso à tecnologia, nós sabemos, está concentrado nos pequenos, nos médios e também em alguns grandes produtores, mas sobretudo nos pequenos e nos médios. Por que que tem de levar o acesso à tecnologia? Porque nós mudamos o patamar. Com tecnologia, você produz na mesma área, nos mesmos hectares, você pode produzir mais e melhor. Com tecnologia, você diminui o custo da sua produção, você se adapta e respeita o meio ambiente no qual você está. Por isso, nós colocamos no centro dessa questão da agência essa comunicação entre a Embrapa e a Anater. Essa comunicação, ela tem um objeto. O objeto dela é levar para os agricultores familiares, aos médios, a quem quiser no Brasil, assistência técnica, que é a difusão da tecnologia, que a Embrapa, que é um centro de pesquisa. A Embrapa não é um difusor de tecnologia, é um centro de pesquisa. Então, a gente tem de dar braço para a Embrapa, perna para a Embrapa. E isso é muito importante, mas não vamos esquecer que tem a volta. Esse técnico, esse assistente, esse segmento do setor privado, esse agrônomo, esse integrante de uma consultoria privada, ele vai na propriedade, vai lá no agricultor familiar, vai lá e vai trazer também para a Embrapa as demandas dos agricultores. É uma via de mão dupla.
ela vai na ida e também ela vai na volta. E esse é o processo de democratizar a tecnologia. É, primeiro, difundir. Segundo, olhar a demanda. Ver o que as pessoas querem, ver o que precisam, o que faz diferença. Então, eu concordo que essa de fato, era uma obsessão do governo federal. Nós tínhamos de resolver esse problema. Para vocês terem uma ideia, eu acredito que a questão da tecnologia no Brasil ela é tão séria que eu vou dar um exemplo. Um exemplo com o milho. Existem hoje técnicas de produção do milho, por exemplo, que permitem que nós alcancemos uma produção de 10 a 12 toneladas de milho por hectare. A produtividade média do milho no Brasil, ela é estimada, na atual safra, em 5 a 6 toneladas por hectare. O que nós queremos com a agência é que a gente suba essa média, que a gente suba a média, que a gente permita que mais produtores brasileiros sejam capazes de produzir mais numa área menor ou numa área igual, com maior produtividade e eficiência. Eu sei que a agricultura familiar no Brasil e o pequeno produtor agora tem vez e voz no Brasil. Eu sei porque eu venho acompanhando o Grito da Terra há muito tempo. Então, não é uma retórica falar que o agricultor tem vez e voz. O Grito da Terra, que antes não era ouvido, agora é mais que um grito, é um grito e um diálogo, porque sempre vai ser assim. Eu quero dizer para vocês que foi ouvindo a gente da terra, que nesses 10 anos nós aprimoramos todo esse processo, aumentamos o volume de recursos, ampliamos os programas de fomento, fortalecemos as ações de estímulo à propriedade agrícola familiar. Com esse Plano Safra de 2013 e 2014, nós reafirmamos o compromisso do governo federal, o meu compromisso com a agricultura familiar, e damos mais um passo para aumentar significativamente a produção sustentável de alimentos de qualidade para o nosso povo. Colheremos, tenho certeza, mais segurança alimentar e mais renda para homens e mulheres do campo. Mais produção sustentável, mais agroecologia, mais agricultura baseada na economia de baixo carbono. O fortalecimento da agricultura familiar é um investimento no nosso território, na força de nossa terra e no trabalho de nossa gente. Um caminho brasileiro para um futuro melhor para todos. E eu queria dizer finalmente o seguinte: esse caminho passa também por uma política de reassentamento e reforma agrária. Essa política de reassentamento e de reforma agrária, para ela não ser uma distribuição da terra com pobreza, ela precisa de assistência técnica, de PAA, de repartição e de acesso à terra, e precisa também do respeito às famílias de agricultoras e agricultores que são a força do nosso país. Muito obrigado. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.